Olá, meus amados do coração, a nós aí de volta, olha. E eu quero deixar com vocês esse texto para nós fazermos uma meditação. Salmo 16, versículos 5 e 6. Está vendo aí a programação linda da igreja? Não espere acabarem as inscrições. Não espere encerrar, porque aí você vai ficar de fora. Empurre o seu marido. Você sabia que no Google está lá de cara, foi a mensagem mais visitada, o site para esse congresso que nós vamos ter aqui dos 5.000 homens, no dia 14, é 0800 a entrada, e porque é a sexta-feira da libertação, não vamos cancelar o culto, vamos ter uma palavra ali de um dos preletores, e no sábado, que é feriado, dia 15 de agosto, uau! Aí começa às 7 da manhã com um café gostoso. Aí vamos lá, Diego Menin, Cláudio Duarte, o Nicolas, meu Deus, pastor Jorge, encerrando às 13 horas com aquela comida gostosa. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Uma mensagem de Deus, ela não tem preço, tá? Porque ela pode mudar destinos, muda a vida, muda direções, faz com que haja correção de rotas. E uma coisa também, não deixe de participar nos cultos da igreja, pelo menos uma vez por semana, na sua igreja. E eu quero crer que Deus tem algo muito lindo para todos nós, não importa a igreja que nós estejamos frequentando, desde que seja uma igreja missionária. Pergunte ao seu pastor quantos missionários a igreja tem, porque a missão da igreja é fazer missões, né? O ID é para todos, tá bom? A Igreja Batista Getsemane, sempre que nós estamos passando uma luta, uma dificuldade, eu já sei, precisamos investir mais em missões. É o termômetro de Deus para nós, nos dá uma balançada, porque nós temos que fazer missões. A missão da igreja é fazer missões, tá bom? Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Esse texto aqui diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. Olha aí. E é o meu cálice também, pois ele sustenta minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Muitas pessoas pensam que a herança mais valiosa é o dinheiro que nós deixamos para os filhos. Podemos deixar, mas não é isso que é a maior virtude, a maior riqueza. A maior riqueza que podemos passar para os nossos filhos é a que está registrada aqui. É Deus. É quando Deus, ele faz parte da vida dos nossos filhos, da nossa herança. Mas não é fazer parte sendo 2%, 3%. É ele ser o principal na vida dos nossos filhos. Quando Deus diz aqui, o Senhor é a minha porção, ou é a minha herança. Quer dizer, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu ajunte imóveis, ainda que eu consiga fazer com que minha geração estude, o principal não é isso. Por quê? Porque há injustiças, elas existem e, infelizmente, muitas vezes são pais que trabalharam uma vida toda, ajuntaram patrimônio e deram para os filhos, e no final da vida desses pais, quando estavam idosos, tanto a mãe quanto o pai, eles são ignorados por esses filhos. A prova está aqui, ó, quando nós ouvimos desse texto sagrado aqui no Salmo 16, versículos 5 e 6, que a herança que permanece mesmo é a de Deus. Então, se não mudar o coração dos filhos, se Deus não estiver no coração deles, não adianta eles terem o melhor estudo, terem o melhor doutorado, terem visitado as melhores faculdades, terem visitado as melhores cidades, terem estudado tanto, se eles não receberam como herança o conhecimento de Deus. Talvez você, papai, que está aqui, me ouvindo, mamãe, estejam muito preocupados com a educação secular do seu filho, o que é importante, mas não pode ser o mais importante. Está nesse texto aqui, olha, o Senhor é a porção da minha herança. Quer dizer, o Senhor é que verdadeiramente deve controlar a minha vida e ser a maior riqueza.
Isso vale não somente para agora, para uma fase da vida, mas é para toda a vida, toda a nossa vida. Eu louvo a Deus porque os 3 filhos que eu tenho, eu posso não ter deixado riquezas para eles, e nem vou deixar mesmo, porque não é minha prioridade, mas eu consegui passar para eles a pessoa do Senhor Jesus. E eu tenho dito e falado com muitos pais que estão hoje, muitas vezes, preocupados aí somente em dar os estudos para os filhos. E olha que nós temos um melhor colégio. Foi considerada a melhor escola do estado de Minas Gerais, uma das melhores do Brasil, o Colégio Batista Getsemane. E eu sei que é importante, eu não estou dizendo que é para você menosprezar, mas não adianta nada você ter um filho doutor e não ter a consciência de que passou para ele um exemplo das coisas de Deus. Você viu que o campeonato, uma equipe pode perder. Você vê que uma vitória aparente, eu estava assistindo um jogo, o único jogo que eu consegui assistir foi o jogo da Argentina contra o Egito, porque eu estava lá no Egito esses dias, e eu torcendo para o Egito, 2-0. E, de repente, em poucos minutos, faltando 10 minutos para terminar, a Argentina vira o jogo e ganha aquela partida que aparentemente era impossível. Eu não sou torcedor da Argentina, eu jamais queria que a Argentina fosse tetracampeã, já foram 3 vezes campeões, né? Então eu não quero que ela seja tetra. Eu torci para aqueles guerreiros do Egito, mas eu tenho que admitir, a Argentina não entregou os pontos, ainda que faltassem somente 10 minutos. Fica uma lição para nós. Ainda que aparentemente esteja tardio, uma batalha perdida, por seu filho estar nas drogas, sua filha estar perdida, você pode tomar uma posição, vir para a igreja, começar a adorar a Deus e aquilo que parecia perdido, você reverter esse quadro. Você e eu somos homens, mulheres de Deus, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, então eu deixo essa palavra para você. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que aparentemente todos já estejam cantando vitória, essa palavra chegou para você, tá? Aqui, ó, Salmo 16, versículos 5 e 6. A porção da minha alma, o principal na minha vida é a herança do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde. Não abra mão de Deus na sua vida. Não abra mão de passar Deus para a sua família, principalmente as crianças, principalmente aqueles que são maleáveis ainda. E por mais tardio que possa aparentar ser, eu te digo, vale a pena. O Senhor é a herança principal da nossa vida. O filho pródigo foi para o mundo, gastou a herança material. Olha, ele empobreceu, pulverizou facilmente todos os bens que ele recebeu, toda a herança. Mas na casa do pai ainda havia sandálias, tinha lá uma capa, tinha o anel e tinha a receptividade. Então, tem que contar com Deus, porque gastar é muito fácil, perder é muito fácil. Agora, a vida eterna, você não encontra nas esquinas, você não encontra em qualquer lugar. O que Satanás fez com você, meu amado? Tirando você da igreja. E você que conhece a palavra de Deus e está relapso. Não, por causa da Copa do Mundo, você largou tudo, não foi mais aos cultos. E aí? Vai ficar chupando o dedo agora? Não adianta. Nós podemos aprender mais na derrota do que nas vitórias. Quero orar por você, pedir que o Senhor te ilumine, te dê uma graça muito grande e que Ele seja a sua principal herança. Não esse carro que está na garagem, tá? Não essa casa bonita, esse palacete bonito. Não esse prédio, não essa grande empresa, porque tudo isso pode acabar da noite para o dia. Mas a herança do Senhor, Ele é que permanece para sempre. Nesse Salmo 16, versos 5 e 6, o Senhor é a principal e deve ser o principal, é a minha herança. Que Deus te ilumine, te guarde hoje e sempre. O Pai, olha esta pessoa que está começando a desviar, está começando a extraviar-se do caminho do Senhor, que ela possa pegar esta palavra e entender que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Fique com Deus, estou te esperando aqui na igreja. Eu estou sempre no domingo às 10, domingo 17h30, mas temos 5 cultos no domingo. E voltamos a ter os cultos ali também no Jaraguá, na rua Silvério Ribeiro 360. Um abraço, Deus te abençoe, hoje e para sempre. Amém. Em nome de Jesus, que seja quebrada essa preguiça espiritual, essa viseira que está cegando o povo de Deus, que seja quebrada em nome de Jesus. Deus habita no meio dos louvores. Josafá estava cercado, ele, o povo de Israel, pelos assírios. Era um exército incontável. Humanamente não tinha como eles vencerem. Mas sabe o que eles fizeram? Se humilharam, pediram perdão ao Senhor, dobraram os joelhos e falaram: Senhor, nos perdoa, sara as nossas terras, sara os nossos corações, nós nos rendemos a Ti. E depois de um concerto, eles pegaram os levitas, a Arca da Aliança, e colocaram à frente. E os levitas foram louvando, os levitas foram adorando ao Senhor. E um anjo foi lá e eliminou um exército incontáveis. Enquanto você agora louvar, adorar ao Senhor, você vai entrar no espírito de guerra, de batalha. E os seus inimigos espirituais, essa opressão, essa depressão, essa mente volúvel, essa vida financeira e atrapalhada, vai cair por terra, porque nós estamos numa batalha, mas à nossa frente está o Senhor dos Exércitos. Fala aí, estão sendo quebradas em nome de Jesus. Uma movimentação celestial aqui. Vou repetir: houve uma movimentação celestial aqui. Retome a sua autoridade em nome de Jesus. Olha o que diz em 1 João 5:18 para a gente fechar esse momento. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege, e ele não permite que o maligno possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro já no maligno. Da mesma forma, temos pleno
conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí tem o último: filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Falsos deuses em pessoas, em coisas, em objetos. Aqui está. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Falei, eu ando na verdade. Eu ando em Jesus Cristo. Não existe sedução nem falácia das trevas nas nossas mentes, amém? Nós vamos sair daqui hoje com os nossos sentidos espirituais aguçados, com a nossa mente conectada à mente de Cristo, e você vai discernir as coisas espirituais. Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar pessoas, Deus vai te revelar situações e intenções. Mas é por isso que nós vamos para o campo da guerra e da batalha. Por isso que nesse culto aqui tem a hora da gente ir para a guerra, tem a hora da gente celebrar a presença do Senhor, tem a hora da palavra e tem a hora também da gente ir para a guerra. Por quê? Porque vocês estão se levantando como generais do exército do Senhor, não como pedintes espirituais. Só misericórdia, misericórdia, Senhor, não, levanta, Pai. Eu decreto um recuo das trevas, porque o Senhor me deu autoridade, porque o Senhor tem, ó Deus, me alimentado, o Senhor tem me enchido com força, com poder, o Senhor tem, ó Pai, tratado o meu coração, o Senhor, ó Deus, tem cuidado, então eu não estou cativo às operações das trevas, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Abre a sua boca. Abre a sua boca durante essa semana e fala, e ora, e profetiza, e decreta a palavra do Senhor na sua vida. Não fique, ai misericórdia, ai Senhor, ai o que eu faço? Ai eu estou com medo. Não, Senhor, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Espírito Santo de Deus, ore em meu favor. Comece a orar em línguas. Ah, mas isso não quer dizer nada. Vai. Fica caindo, vai na mente desse povo aí que fala que falar em línguas não quer dizer nada. As coisas espirituais a gente só discerne espiritualmente. Eu já comecei a orar em língua seca e terminei orando aos prantos. Não tem explicação, não é para ter explicação. Se tivesse explicação a gente ia entender igual está entendendo português aqui. Tem hora que nem o português a gente entende. Para que você quer entender então a palavra espiritual que a gente está falando com Deus, com o Espírito Santo? Só ora. Abre a sua boca e começa a orar. Todas as vezes que eu estou orando em línguas aqui, que eu estou profetizando, o céu se abre e eu começo a ver as cadeias sendo quebradas. Não é coisa da minha mente, da minha imaginação, não. Minha mente e minha imaginação quer me levar para viajar, para passear, para fazer outras coisas. Não é para ficar vendo guerra, não. Então, quando eu estou orando aqui, que eu estou orando em línguas, é porque eu estou falando, Pai, intercede por nós, Senhor. Porque tem coisas grandes acontecendo aqui, que talvez a minha mente nem alcança. Então por isso que a gente ora em língua. Seu Espírito Santo de Deus, e aí abre a boca e vai, sem medo. Você tem vergonha de fazer isso perto da gente? Faz em casa, faz no carro, mas faz. Orai sem cessar. Ora, aguça, fala, Senhor, eu quero ter discernimento. Senhor, eu quero ter sonhos proféticos. Senhor, eu quero ser direcionado por Ti. Senhor, eu quero receber palavras, me alimentar. Mas eu quero que o Senhor fale comigo também. Comigo também. Eu falo isso, falo, Senhor, fala comigo. Senhor, me orienta até no livro que eu vou comprar. Depois eu vou entrar lá no meu Instagram. Depois eu vou indicar uma série de livros para vocês.
E, gente, leiam, se eu puder dar uma dica, se eu puder aconselhar vocês, leiam livros densos. Leiam livros com conteúdo teológico relevante. Faça o seu devocional, faça. Mas pega lá, a gente não assiste aqueles documentários, aquelas coisas super elaboradas. Pega um livro, pega uma doutrina. Vai ler 3 vezes, 4 vezes, anota no papel. Não conhece a palavra? Vai lá, busca ela no original. Se busque de conhecimento. Sejam pessoas grandes intelectualmente na palavra do Senhor. Vocês vão ser alimentados. Vocês não vão aceitar qualquer balela, qualquer mentira. Ah, Deus está falando nada. O povo tem essa mania, um pecado ficar falando que Deus está falando. Abraão, que foi o pai da fé, Deus falou com ele 9 vezes na vida dele inteira. O povo está falando, Deus está falando, está te induzindo ao erro, ao pecado. Está colocando falácias, coisas que Deus nunca disse. Busquem a palavra de Deus. Busquem conhecimento puro, profundo, singelo. Procura saber o que eu estou falando. Procura saber o que Paulo disse, por que ele disse, o que Jesus disse. Todas as afirmações de Jesus na Bíblia. Tudo que Deus falou no Velho Testamento que aponta para o Novo. Não sejam cativos dos seus sentimentos de espírito das trevas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu faço isso. Eu tenho 3 planners. Eu anoto tudo, sonho, versículo, compromisso, não sei o que. O outro, eu anoto a Bíblia, eu vou escrevendo. Agora eu estou em Romanos, eu vou escrevendo porque eu vou lendo, relendo e tal. Isso daí, gente, 1 hora. Você fica na internet, você faz isso aí, ó, e você não enche a sua cabeça de lixo. E tem um outro que eu leio, que eu fico lendo, Suma Teológica. O que os teólogos falaram? E aí esse não é um livro que a gente lê todo dia. Às vezes eu leio ele de 3 dias, às vezes uma vez na semana. Mas eu vou lá e anoto. E assim, gente, eu vou crescendo em conhecimento, em sabedoria. E busca do Espírito Santo de Deus, porque a letra mata. Não é só a letra, é a letra com o Espírito Santo de Deus. Vou te falar, Deus tem me conduzido por caminhos, Deus tem falado comigo coisas profundas. Podem tentar atingir, tirar, fazer. Gente, o meu espírito em Deus está inabalável. Inabalável. E eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Um espírito inabalável em Jesus Cristo. Um espírito inabalável no Pai, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus, se reconciliar com Ele? Nesse momento aqui, faça um sinal com a sua mão. Alguém que fala, Deus, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero me reconciliar, eu não quero viver de qualquer jeito. Às vezes você não está nem entendendo esse momento, mas Deus está te chamando. Faça um sinal com a sua mão. Você quer ter sua vida conduzida, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Todos vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que eu possa ser seu filho, e o Senhor, o meu Pai, me conduz, ó Deus, pelas veredas da justiça. Muda o meu nome e minhas vestes, em nome de Jesus, amém.